Meus irmãos, nesta noite eu quero chamar a vossa atenção e compartilhar com você aquilo que Deus colocou em nosso coração. Temos lido nessa noite a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, um texto muito familiarizado da igreja. Mas o que me chama a atenção nesse texto é justamente o testemunho do profeta Isaías. Isaías está dando o testemunho da sua maior experiência da sua vida. E eu estava pensando nesse texto quando, ainda esta semana, ao encontrar com um irmão que há muito tempo não via, e conversar com ele por alguns minutos. Estávamos trocando um diálogo breve por alguns instantes, e aquele irmão me fez uma pergunta que chamou muito a minha atenção. Ele me perguntando, contando acerca da sua vida, da sua lida, das suas muitas dificuldades, ele me fez a seguinte pergunta: irmão André, por que crente normalmente, geralmente, passa tanta luta, sofre tanto afronta do inimigo? Por que a gente enfrenta tanta dificuldade ao longo da nossa carreira espiritual? A pergunta daquele irmão me chamou muito a atenção. Para mim foi uma pergunta muito pertinente, e quando aquele irmão me fez essa indagação, automaticamente a minha mente viajou e chegou a esse texto do profeta Isaías, capítulo de número 6. Porque quando eu vejo aqui o profeta Isaías dando o seu testemunho, eu vejo Isaías respondendo esta e muitas outras perguntas. Nós temos ao longo da nossa caminhada cristã sempre muitas dúvidas a respeito porque nós sofremos, porque nós padecemos, porque somos injuriados, porque tanta perseguição, porque tanta calúnia, porque tanta pedrada. Porque será que ultimamente nós, crentes salvos em Cristo Jesus, temos sofrido tanta pressão e atualmente não tem dado sequer tempo de oferecer culto de ação de graça por alguma vitória, porque estamos numa luta, vencemos a luta quando pensa que vamos descansar, daqui a pouco estamos na prova de novo, daqui a pouco já estamos em dificuldade outra vez. Essa tem sido a nossa história diária, nossa história cristã diária. Mas observando esse texto, nós vamos encontrar resposta, até porque a palavra de Deus, ela tem resposta para toda e qualquer pergunta que nós quisermos. A palavra de Deus vai nos trazer a história do profeta Isaías. Quem foi Isaías? Isaías é apresentado nas páginas sagradas como sendo filho de Amós, o homem que mais profetizou acerca do Messias, profeta messiânico. Isaías foi um homem que exerceu o seu ministério no período de aproximadamente meio século e foi um profeta tremendamente bem sucedido. Mas Isaías começa a sua história, a sua carreira ministerial, apoiado única e exclusivamente no apoio político de um rei chamado Uzias. Quem foi Uzias? A história de Uzias é uma história muito interessante. E a história de Uzias se destaca como sendo Uzias o 10º homem a administrar, a reger, a governar a nação de Judá. Uzias, ele é assunto ao trono de Judá, ainda muito jovem, com apenas 16 anos de idade, mas mesmo tendo pouca idade, mesmo sendo um adolescente, Uzias foi muito bem sucedido no início da sua carreira, porque Uzias, ao assentar no trono, mesmo sendo um menino, mesmo sendo um jovem, mesmo sendo um adolescente, Uzias, ele foi um homem que temeu muito ao Senhor na sua carreira inicial. E a história vai nos mostrar que Uzias, ele foi um homem que foi tão abençoado por Deus pelo fato de temer a Deus, que Deus o exaltou sobremaneira na face da terra. A história vai nos mostrar que Uzias foi um homem de grande destaque, nasceu no seu período de reinado. Uzias foi um homem que edificou muitos impérios. Uzias foi um homem que conseguiu formar um batalhão de homens, um batalhão de exército, um batalhão de soldados, mas bem armado de toda a sua época. Deus deu a Uzias em campo de batalhas inúmeras vitórias. Deus assoprou o nome deste rei Uzias em todas as nações circunvizinhas, todas as nações, todas as regiões ouviram falar da grandeza do reinado desse grande rei Uzias. Há quem diga que Uzias só foi menor no seu trono para o rei Salomão. Uzias foi um homem muito bem sucedido, mas eu poderia estar nesta noite dizendo: olha, Uzias foi um homem que começou
terminou muito bem, mas infelizmente a história é completamente diferente. Uzias foi um homem que começou até muito bem, mas lamentavelmente terminou muito mal. Isaías se enquadra neste contexto, porque quando Uzias se assenta no trono de Judá para governar e para reinar, Isaías está iniciando também o seu ministério, e a história nos mostra que Isaías tinha parentesco com o rei Uzias. Ele era mais ou menos um primo de segundo grau, era um profeta que tinha sangue real correndo em suas veias, e pelo fato de Deus engrandecer o rei Uzias, Isaías começa dizendo: olha, eu posso chegar em qualquer lugar, eu posso pregar para qualquer um, eu posso exaltar qualquer rei, qualquer império, qualquer nação, qualquer líder que me ouvir, todos serão para mim. Afinal de contas, eu tenho o apoio do grande rei Uzias. Quem é que vai resistir à minha mensagem? Quem é que não vai me ouvir se eu tiver que exortar? Afinal de contas, o grande rei Uzias está ao meu favor, eu tenho ele junto de mim, eu não preciso me preocupar. Isaías estava, irmãos, iniciando o seu ministério profético, se apoiando no poder humano, se apoiando no poder político. Só que Isaías havia se esquecido que Deus, quando chama o homem, ele não chama o homem para confiar em outro homem, até porque a palavra de Deus é muito clara, dizendo que maldito é o homem que confia em outro homem. Se Deus te chamou, não adianta querer, meu querido, escolher padrinho, não adianta querer se apoiar em costas quentes, não adianta você bajular ninguém para poder crescer. Se foi Deus que te chamou, fique tranquilo, Ele cuida de você, Ele dá o destaque para você, Ele exalta você, Ele coloca você nos melhores lugares, porque Deus é poderoso para isto. A história vai nos mostrar, meus irmãos, que Uzias, ele completa agora mais de 50 anos de reinado, de um feliz reinado. Mas agora, depois de 50 anos de reinado, Uzias não era mais um jovem, não era mais um adolescente, não era mais um garotão, agora já um homem formado, com a idade mais ou menos avançada. Uzias para um determinado tempo, pastor Ramalho, e ele pega uma caneta e um papel, e ele vai tentar colocar no papel a grandeza do seu império, a grandeza do seu reinado. Uzias, ele para por alguns instantes para poder fazer uma retrospectiva da sua grandeza. Ele tenta colocar no papel a quantidade de batalhas que ele ganhou, que Deus deu a ele. Ele tenta enumerar a quantidade de fortunas que ele havia juntado na terra. Ele tenta enumerar a quantidade de soldados que tinha, ou que compunha o seu grande e poderoso exército. Ele começa a olhar para trás e ele começa a tentar colocar no papel a grandeza do seu reino, e ele chega à conclusão de que ele não consegue enumerar, ele não consegue contabilizar, ele não consegue calcular o tamanho da sua grandeza. E quando ele chega a esta conclusão de que era impossível calcular toda a sua grandeza, ao invés de glorificar a Deus, Uzias começa a permitir que uma praga chamada orgulho comece a dominar o seu coração. Ao invés de olhar para trás e ver aonde Deus o havia colocado e glorificar a Deus por conta disso, ele começa a dizer: foi a minha sabedoria que me fez chegar até aqui, foi a minha mão que me deu vitória, foi o meu poder, foi a minha grandeza, fui eu que consegui chegar aonde cheguei. Ele começa literalmente a se afastar de Deus, e a palavra de Deus é bem clara quando ela nos alerta dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas, irmãos, isto também é o inverso. Quando um homem se afasta de Deus, ele não pode querer, não pode exigir que Deus esteja vivendo literalmente com ele, porque afinal de contas ele virou as costas para Deus. E Uzias, irmãos, ele abandonou literalmente a presença de Deus, ele passou a negligenciar todas as dádivas divinas que ele recebeu. A última e pior e decisiva afronta de Uzias contra o Deus Todo-Poderoso, uma certa ocasião,